O ex-presidente está se fazendo de sonso, dizendo que não recebeu presente nenhum, então não fez nada de ilegal, mas o escândalo das joias coloca não só ele, mas também o ex-ministro Albuquerque, o ex-secretário da Receita, Júlio César Gomes, numa posição muito delicada. A pergunta é: e se aquelas joias não tivessem sido identificadas na fiscalização de rotina no aeroporto? A segunda caixa de presentes, a que passou reto sem revista e nem raio-x, pode ajudar a contar a história. E eu, por pura curiosidade, pesquisei quanto valiam os objetos que estavam dentro dela. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se neste canal, ative o sininho, já deixa agora o like ou o dislike e comente para compartilhar suas teorias ou dizer se eu estou viajando na maionese. É claro, isso eu disse no meu último vídeo, que os apoiadores do governo de extrema direita que perdeu as eleições não precisam de nenhuma justificativa lógica para normalizar esse escândalo. Eles vão se apegar a qualquer coisa que o ex-presidente disser. E o que ele está dizendo segue a linha do: estão me crucificando por um presente que eu não recebi. Claro que não recebeu. Foi apreendido pela alfândega. E se tivesse passado reto? Como a segunda caixa, aquela com mimos da marca de luxo Chopard. A própria caixa, a que não foi apreendida no aeroporto, pode ajudar a responder essa pergunta. Quando o assessor do ministro Albuquerque caiu na fiscalização e ligou para o ministro já tinha saído da área de desembarque e voltou para tentar resolver o problema. Segundo o relatório pormenorizado dos profissionais concursados com estabilidade, por isso com segurança para resistir à pressão dos poderosos, segundo o relatório desses profissionais, dos fiscais da Receita, foi apresentado já naquele mesmo dia ao ministro e à sua comitiva o jeito honesto, republicano de resolver o problema. Eles aconselharam: olha, é só declarar como presente de Estado, a gente explica como vocês fazem, vocês dão entrada na papelada e as joias viram patrimônio público. Isso era o certo a fazer, mas o ministro não quis. E o mais curioso e pouco falado, ele não quis e também não fez nenhum sinal no sentido de dizer: bom, se eu e minha equipe estamos fazendo involuntariamente alguma coisa errada, aproveita e já pega essa outra caixa também, porque ela não caiu na fiscalização e é igualmente presente que mandaram eu entregar para o presidente da República, e fica com ela aí, Receita. Não faz todo sentido? Se o ministro alega que não sabia o que tinha na caixa, mas foi instruído sobre como resolver o problema pelos fiscais, antes disso, é claro, tendo sido informado de que aquilo era um problema, a primeira coisa que qualquer pessoa deveria fazer, pelo menos pelo meu ponto de vista, não estou prejulgando ninguém, mas a primeira coisa deveria ser entregar o outro presente ali mesmo na alfândega. Para quê? Para não ter que justificar depois o constrangimento de ter ficado calado sobre esse segundo presente, cuja entrega foi testemunhada lá na Arábia Saudita e cuja existência viria a público se o caso se tornasse de interesse público, como de fato acabou se tornando. Mas o governo todo agiu de forma atípica e suspeita durante mais de um ano. Primeiro, ao não fazer o óbvio, seguir as instruções dos fiscais do aeroporto. Durante um ano, as joias ficaram lá no cofre em Guarulhos, com o governo Bolsonaro tentando liberar o bagulho sem pagar a multa milionária que o beneficiário teria que pagar se fosse um presente para a pessoa física, e sem pedir o encaminhamento direto para o acervo público da presidência. Eles queriam tirar as joias e depois discutir de quem elas eram. Muito interessante. Um mimo de 16 fucking milhões de reais. Essa possibilidade de ficar com a família Bolsonaro não existe de forma legal. O TCU já foi claro sobre isso em 2016, numa decisão que passou a valer para todo mundo. Para vocês terem uma ideia do valor absurdo e desproporcional daquele presente, teoricamente destinado a ornar a ex-primeira-dama, se você somar o valor de tudo, todos os presentes de chefes de Estado entregues pelo governo Bolsonaro para o acervo brasileiro, eles equivalem a 1% do valor das joias. Estou sendo claro? Os detalhes estão na coluna do Ricardo Noblar e o link está no post fixado. A soma de todos os presentes oficiais dá 160 mil.
O presente mais caro é uma maquete do Taj Mahal feita em mármore, que vale mais ou menos 60 mil reais. Agora, e a outra caixa? A que o ministro, em vez de entregar na alfândega, levou para o ministério, guardou numa gaveta, ou sei lá, num cofre por um ano, enquanto o Bolsonaro fazia 8 tentativas de liberar as joias. E só entregou para o acervo público, o ministro, essa caixa que estava lá no ministério, em novembro de 2022, um mês antes do governo acabar. Não apareceu ainda a avaliação oficial dos presentes, mas eu sou curioso pra caramba e tentei fazer uma avaliação aproximada, procurando itens similares e da mesma marca na internet. O que é que tinha lá? Uma caneta, um relógio, um par de abotoaduras, um anel e aquilo ali embaixo que se chama misbarra ou masbarra, que é um terço islâmico usado para orações. Vejam bem, a foto está com definição ruim, eu não posso afirmar que os modelos que eu vou mostrar são os mesmos. Mas até por princípio ético, na dúvida, entre um artigo mais caro e um mais barato, eu optei pelo mais barato ou por um que tivesse ali no meio para ter um preço médio. Vamos à minha apuração. Todos os objetos, menos o terço, eu encontrei na loja Mobius Luxury. Também vou deixar o link. Considerei a cotação de hoje do euro, 5,50. Vamos fazer as contas. Caneta, fui na mais barata, 360 euros ou 1.980 reais. Relógio, esse é o mais parecido com o da foto e não é o relógio mais caro da loja, então use como referência, 23.100 euros, ou seja, 127.050 reais. Abotoaduras, 900 euros, tem abotoadura lá muito mais cara, essa custa 4.950 reais. Anel, também não reconheci nenhum muito semelhante, então peguei o mais parecido, 3.370 euros, 18.535 reais. Aí, como eu não achei terço islâmico da marca Chopard, eu procurei um de ouro parecido com o que está na caixa da foto. Achei esse aí, de 7.505 dólares, com o dólar cotado hoje a 5,20, 39.026 reais. Somando tudo, 191.541 reais, sem impostos. Tinha quase 200 mil, ou muito mais, ou não muito menos, naquela caixa que o ministro enfiou na gaveta para ver no que ia dar a tentativa de liberar as joias. Hoje, na manchete do G1, estava lá a notícia de que o secretário que tentou liberar o bagulho com carteirada, o Júlio César Gomes, ganhou cargo em Paris no apagar das luzes do governo passado. A mesma matéria diz que a tentativa desesperada de mandar um avião da FAB com um oficial dizendo tem que liberar, foi uma ação conjunta entre o gabinete da presidência, que assinou o ofício, e esse chefe da Receita que ganhou o cargo em Paris. O Haddad parece que trouxe o cara de volta, se é que ele chegou aí. O resumo aqui é, só na gaveta do ministro Albuquerque ficaram paradas por um ano joias no valor de 191 mil reais, que não é nada perto dos 16 milhões, mas já é mais do que a soma de tudo que o ex-presidente ganhou em viagens oficiais e entregou para o Estado brasileiro, que foi 160 mil. Mas se você jogar isso na sua rede social ou no WhatsApp, seu tio Bolsominion vai sacar a carta do "e o Lula" e te mandar fake news sobre o crucifixo. Se você não sabe, foi um dos erros grotescos da Lava Jato, que o Dallagnol reconheceu em troca de mensagens naquele grupo de Telegram vazado. Eles mandaram apreender no acervo do Lula um Cristo de 1,5 metro que eles pensavam ser do povo brasileiro e pensavam ter sido esculpido pelo Aleijadinho. E queriam prender o Lula por ter roubado o Cristo do Aleijadinho. Só que o Cristo não era uma obra do Aleijadinho, o Cristo era do Lula e o Lula levou para o Palácio em 2003. Você acha o desmentido da fake num monte de lugares, mas até hoje circula uma fotomontagem tosca com o Cristo atrás do Itamar para o seu tio Bolsominion pensar que o Cristo é obra do Aleijadinho e que já estava no Palácio antes do Lula. Eu não vou passar pano. O Lula ganhou presentes e mais presentes, inclusive o usufruto do sítio de Atibaia. Ele não ganhou o sítio, mas ganhou o usufruto de um amigo, gratuitamente. Mas vamos falar só de presentes oficiais durante o mandato. A regra sobre o que era ou não pessoal mudou em 2016. FHC, Lula e Dilma, por causa desse acórdão do TCU, tiveram que devolver centenas de presentes. Só que todos foram devidamente registrados e saíram legalmente dos palácios, tanto que o TCU conseguiu rastrear. A regra vigente era de que, ao término do mandato, o presidente se tornava
responsável por cuidar do acervo de peças catalogadas. Por serem catalogadas, essas peças estavam nos institutos ou em depósitos, não estavam à venda no Mercado Livre e também não tinha nada com valor minimamente próximo de 16 milhões de reais, obviamente. Repetindo o que eu falei antes, esse caso das joias é batom na cueca. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que é muito importante. Inclusive, agradeço muito se você puder me dar um feedback sobre essa minha avaliação aí, se ela vale ou não. Lute pela democracia.